Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, que eu compartilhar com vocês mais uma vez acerca da palavra do Senhor. E essa vez quero falar sobre algo muito importante, que é acerca da entrega total. Para falar sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje, vamos ler no versículo 4 e 5 do capítulo 6 de Deuteronômio, que é o meu versículo favorito. E vamos ler junto o versículo que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse versículo para mim é muito profundo e é muito profundo esse versículo. Contudo, eu quero focar em poucas palavras, explicar acerca do amor total. Bom, a palavra de Deus diz que nós, ouvindo a palavra do Senhor, somos redimidos pelo seu sangue e fomos salvos da escravidão do pecado e fomos salvos da nossa vã maneira de viver, fomos escravos, salvos daquilo que nos acorrentava, que é o pecado que nos escravizava. Agora já não estamos de acordo com a vontade da lei, nem a vontade da carne, mas na vontade de Deus. Por quê? Porque aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E nisso, a nossa vida baseia-se na palavra, na obediência. E no vídeo passado falamos acerca da obediência e vou deixar aqui acerca disso, porque é um pouco complementar acerca da entrega total. Nisso, nós acabamos aprendendo acerca de Jesus, aprendendo acerca da salvação e andamos, caminhamos nessa luz dessa salvação. Contudo, nós acabamos nos perdendo muitas das vezes na questão da religiosidade, de que a medida pela questão das obras, a questão da o fazer, o servir. Mas a palavra de Deus nos mostra algo muito importante. E isso teve um episódio na Bíblia que alguns chegaram e foram perguntar para Jesus acerca do maior mandamento. É como se eles dissessem: isso aqui é um checkmate que vai dizer um resumo de toda a Bíblia. E o Senhor disse que o maior mandamento da coisa mais importante, e ele cita esse versículo aqui, que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor nosso Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E isso me faz refletir acerca do amor total. Será que nós amamos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento? Por quê? Porque muitas das vezes nós temos a tendência de obedecer a Deus naquilo que nós aprendemos, mas também temos a tendência de desobedecer a Deus naquilo que nós amamos. Muitas das vezes nós temos a tendência de amar as coisas que Deus não ama e nós ainda assim fazendo algumas coisas que agradam a Deus e dizendo que não, isso é a par, isso não está ligado. Mas na verdade, tudo está ligado em nós quando nós servimos a Cristo. E Cristo não quer que nós sirvamos a Ele de um coração metade. Até porque o nosso coração é tão mau e de tão mau que se afasta da vontade de Deus, e se deixarmos nosso coração tomar decisões por si, nós vamos nos afastar de Deus. Mas quando nós somos regenerados, nós andamos naquilo que é a vontade de Deus, mas a carne que está em nós tenta nos levar a seguir o nosso coração. O que eu quero dizer com isso é que é preciso uma decisão, porque é no coração que nós tomamos as decisões. E a palavra de Deus diz que é no coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, é no coração que está o centro. Mas no mesmo coração que sai todas essas coisas, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, deixarmos que Ele seja Deus. E isso nos remete a algo muito importante, que é amar a Deus de todo. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E resumindo isso em poucas palavras, eu diria: ame a Deus de forma total. Entregue-se a Ele de forma total. Por quê? Porque se entregamos de forma total, nós aí sim, nós declaramos que Ele é Deus. Porque é como se nós tivéssemos uma esposa. Para mim, né? Que não estou casado. Mas é como se você dissesse para sua esposa, para quem é casado ou para quem está comprometido, e dissesse para sua esposa: esposa, eu te amo apenas 80%. Ou até podemos exagerar. Você dizer para sua esposa: esposa, eu te amo 95%. E os outros 5%,
são para as outras mulheres, são para outros prazeres, mas o meu amor é 95. E por mais que esse número seja algo valioso ou considerável no tocante a 100%, ainda assim o coração da esposa estaria muito entristecido. Mesmo se fosse para nós, isso estaria muito triste vir a nossa esposa dizer, sabe, eu amo-te a ti a 95%. Isso ia doer no nosso coração. E cada um se perguntar isso, aí de ver que cada um ia dizer, não, 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 isso não, isso não. Ou me ama ou não me ama, do que esse tantos por cento. Mas na verdade é assim como fazemos com Deus quando não nos entregamos completamente. Quando abrimos concepção de algumas coisas, quando abrimos a concepção, como é que se diz? Mas quando abrimos exceção para alguns pecados, abrimos exceção para alguns pecados em nossos olhos, em nosso próprio coração, abrimos pecado, abrimos espaço para pecados em nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos e em tudo. Nós dizemos que Deus, eu te amo só uma parte, mas a outra ainda prefiro para mim. Mas isso é algo doloroso, que dói também para o coração de Deus. Por isso que nós precisamos servir a Deus, entregar-se a Deus de forma completa, porque só aí Ele pode restaurar o nosso coração e nos fazer andar em seus caminhos de forma íntegra, de forma completa, assim como Jó, que a palavra de Deus diz que ele era íntegro e justo, assim como a palavra de Deus em Josué, ele diz para o povo, escolhei hoje onde quer, para quem quer servir, Deus de Israel ou se é os outros deuses que vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim também como o Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, não há por que nós entronizamos lá a idolatria, nós entronizamos lá a imoralidade sexual e vários outros pecados que contaminam o corpo. Por quê? Porque o nosso corpo pertence ao nosso Senhor, o nosso amo, que é o nosso Senhor. Então nós precisamos nos entregar de forma completa, porque só aí sim amaremos a Deus de nosso todo o coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Bom, é isso. O tema é muito extenso, tentei aqui resumir, mas talvez possa ter uma entrega total a 2. Mas eu só queria compartilhar isso com vocês porque é algo que nós precisamos refletir e nos entregar, porque isso parte de uma decisão nossa. Do que? Reconhecendo quem é Deus, reconhecendo o caráter de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, reconhecendo os atributos de Deus e nisso amar a Ele de todo o coração, todo entendimento e toda a nossa alma. Amarmos a Ele com todo o fervor, porque aí sim há de haver temor ao Senhor, porque aí sim há de haver o amor ao Senhor, há de haver o serviço ao Senhor. Ou seja, aí sim tudo se encaixa. Por quê? Porque nós nos entregamos totalmente a Ele. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe e até mais um outro vídeo. Peace.